Eu tenho uma pergunta sobre. Você mencionou os nativos, onde. Então ouvimos aqui que muita da cultura nativa foi realmente preservada. Você poderia nos dizer onde, como uma área nativa, onde a influência nativa foi preservada? Você poderia nos dizer Se isso? você for mais para o interior, você vai encontrar algumas, sabe, algumas pessoas Sim, indígenas. onde, por exemplo? Então, se você for para La Te Merced, amo. para o norte e fica bem no meio entre a costa de Lima, desculpe, do Peru e a selva do Peru. Selva. Sim, então é mais sobre os Ó, incas e essas coisas, sabe? Porque você pensa na selva e não consegue imaginar como seriam as pessoas. Esta é a cidade, por exemplo. esta é Aí uma você vai pro cidade em outro Reno, lado, Berlim. como você pode ver facilmente, e, tipo, muito claramente é bem verde. As colinas não são tão marrons como em Lima, por exemplo. Está cheio de só terra. Mas aqui estão as colinas e as montanhas estão cheio de verde, árvores e essas coisas. Você não vê muitos prédios como veria, por exemplo, em Lima, por causa disso, né? Você percebeu isso? Tem lugares onde Valeu. nem as estradas estão feitas como aqui. E, honestamente, eu realmente gosto disso. Muitas vezes você pode descansar disso. Cidade. Por exemplo, quando você chega nesse lugar e vai de férias, ele está realmente renovado e fresco, por assim dizer. Quer dizer, é por isso que eu Eu gosto muito desse sei lugar. disso. A língua quechua foi preservada no Peru. É algo que tem destaque? Foi esquecida? Na minha opinião, essa língua está basicamente morrendo. Quer dizer, todo mundo sabe sobre ela, mas não é todo mundo que fala. Provavelmente cerca de 5% da população. Menos que isso, eu acho. 2 ou 3. Sério? Eles realmente falam esse idioma. Isso inclui, obviamente, falar e entender o que você lê. Entender como realmente escrever isso também extremamente baixo. É a minha opinião. Eu não sei as estatísticas exatas, mas, por exemplo, em Lima não é fácil. E é muito raro ver alguém que fala bem esse idioma, que é fluente. Mas quando você vai para o interior, por exemplo, em La Merced, nesse lugar, é mais provável que você conheça mais pessoas que são fluentes nesse idioma. E não é realmente sobre esse idioma também. Há vários outros também, como por exemplo, Caimara, mas o Quechua é o mais comum. Ok, você acha que isso foi mais ou menos como tipo, uma influência do governo? Ou algo assim que faz as pessoas pararem de queimar? Ou é só porque Beleza. são realmente úteis na sociedade? Quero dizer, eu acho que é mais sobre. E sim, quero dizer, como a sociedade progride, ou até mesmo o governo, tipo, não aprendemos sobre essa língua na escola. Quero dizer, sabemos sobre ela. Sim, aprendemos sobre a história inca e a submetropolitana, culturas que existiram há muito tempo. Você sabe, se você quiser aprender, é muito difícil até encontrar uma instituição de idiomas que ensine esse idioma. Nem sei se existe algo assim, pelo menos na capital. Ficaria bem impressionado se eu soubesse que há uma organização ou instituição que ensina esse idioma. Bom, é meio surpreendente dizer. Acho que nesse ponto há um padrão em muitos países onde há quase como uma hierarquia, onde muitas vezes você encontra os indígenas na base, principalmente pessoas de cor. Você tem mestiços no meio, e geralmente pessoas de descendência europeia no topo. Existe algo similar através desse tipo de hierarquia na sociedade. Sim, de repente eu acho que as pessoas indígenas estão percebendo isso. Bem abaixo dessa pirâmide ou hierarquia. Mas se você ver da nossa perspectiva, essas pessoas, eles carregam o país inteiro, por assim dizer. Porque eles são como os produtores, as pessoas que eu vou ler os fóruns e juntar toda a comida, as bananas e até o gado, e eles exportavam para a capital, por exemplo, mas basicamente são desconsiderados nesse assunto. De repente temos esse mal entendido sobre, tipo, sabe, esses indígenas que são muito bem abaixo dessa hierarquia. Mas na realidade, estes são muito importantes para o país todo, na verdade. Isso é Catchfur, certo? Isso é uma Ah, pesquisa em Catchfur Levanta pra É. certo, que não é espanhol. Pode ser uma questão de outro tipo de linguagem, mas Mas orgulhosos, a maioria dos garotos, sim, dá pra ver. Tipo um lugar turístico, é como um centro cultural. O engraçado é que provavelmente esta é a primeira pista do que estamos procurando. Oda
parte de baixo cheia de placas e provavelmente é a única placa no Então, estado espanhol que eu vi. É basicamente Allahu assim Akbar. que funciona. O que é isso? Isso é interessante. Provavelmente O que é esse você mosaico? não conhece a era mestizo. O que é o Peru? Suspiro. Provavelmente são os incas e aqueles eram Provavelmente os sim. Uau. O que você acha? O que você acha desse cara? Quero dizer, eu acho que é bem bonito. Olha. Pois só isso. Definitivamente não se assemelha à arte espanhola que estou acostumado a ver. Então, há claramente muita influência de coisas indígenas que são realmente lindas, mergulhar na religião, porque obviamente você sabe que na maioria dos países do mundo a religião desempenha pelo menos algum tipo de papel. Eu acho que religiosamente mas principalmente influência católica, ou conte-nos um pouco sobre isso, né? Sim, definitivamente católico na França. Eu não sei sobre outros países da Espanha, particularmente, mas o Peru é tipo... Eu não sei provavelmente como 90% das pessoas são católicas lá. Elas são católicas ativas ou United Catholic interessante o suficiente, tipo na escola. Fazemos algo parecido, chama-se La Primera Morreu. A tradução seria como a primeira comunhão. Eu não sei. Eu não sei se isso existe em outros países, sabe? Você só tem que ser batizado nesta igreja. E sim, tem que ser católico, claro. Sabe? Será que até escolas públicas fazem isso? Sim. Até mesmo as escolas particulares, como, Boa pública. por exemplo, na minha escola onde eu estava em Obrigado a Ambos. Privada. Tipo, até mesmo eu estava em uma escola particular. E todas as noites tínhamos esse encontro, sabe? Tipo, Onde o diretor falar. estava. E depois que ela falava, esse cara sempre vinha e começava a rezar. E, tipo, pra escola inteira, sabe? Isso é algo que não acontece em outros países, mas eu acho que nem acontece. Coisas nos Estados Você Unidos, pode mas mostrar isso, pode mostrar esse disco legal pra gente? Porque eu não sei como é uma escola no Peru, estou mesmo curioso. É Uau. tão diferente. Diferente Podemos de algumas sair escolas dos espera aí. Estados Unidos. Ai, meu Deus, isso é tão nostálgico de ver, na verdade. Ai, meu Deus, isso é tão legal. Então, Uau! não vou entrar em como Tá. funcionam as escolas no Peru ou mesmo na América Latina. É, porque o sistema é tão diferente dos Estados Então, Unidos. nos Estados Unidos, na maioria das vezes, a maior parte das pessoas não vai para escolas particulares. A grande maioria das crianças no país vai para escolas públicas. E você sabe, não há muita igualdade entre as escolas públicas, mas é esse caminho que as pessoas seguem. É assim? Isso é semelhante no Peru? Ou mais pessoas frequentam escolas particulares? Ou como é que isso realmente funciona? Então, Obrigado. eu acho que é tipo, não quero dizer algo que pode ser o melhor para outra pessoa, mas a coisa, pelo menos na minha perspectiva, é que normalmente não é como, eu não estou dizendo que é sempre, mas na maioria das vezes, pessoas que realmente não podem pagar por uma escola privada vão para escolas públicas, sabe? Mas isso não significa que elas não têm dinheiro algum, porque eu conheço pessoas que são ricas. Eu acho que eles vão para escolas públicas. O triste disso é que as escolas públicas, você sabe, preparam melhor seus alunos. E assim a educação deles é muito, muito, muito melhor do que escolas públicas. Mas isso não é verdade, não é sempre assim. Sabe, tem algumas escolas públicas que são melhores, mas geralmente é assim que funciona. Do meu ponto de Eu vista. percebi que há muito mais, como posso dizer, ar livre em comparação com as escolas Sim. americanas. Eu acho que as escolas americanas são muito mais Totalmente. fechadas, essa é mais aberta. Eu diria, honestamente, parece muito com uma escola particular brasileira. Escolas. Então, quantos de vocês, essas escolas, não tem muitas pessoas, eu suponho? Raças muito... Ah, sim. Quer dizer. Essas escolas, elas não têm tantas pessoas como, por exemplo, nas 6 que eu conheço. Mas sim, é uma história completamente diferente. Então, muito obrigado por participar Obrigado, pessoal. também deste primeiro Sério, episódio obrigado. de Pula Isso foi Purse. incrível. Haverá mais episódios sobre o Peru. Lembre-se que Lima não é a única parte do Peru. Exatamente, o Peru cara. É enorme, tem muito mais. Haverá mais episódios por vir, muitos mais peruanos. Seria incrível se vocês, tipo, sabe, entrevistar mais pessoas que são pelo país. E assim você pode ter uma perspectiva mais geral deste espectro. Sim, mais uma vez. Sim, muito obrigado.